irmãos do canal Católicos de Maria. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre algo muito importante, a nossa missão como católicos de defender a fé que os discípulos de Cristo e tantos santos deram a vida para preservar. Em um mundo onde a nossa igreja é constantemente atacada, precisamos nos inspirar nos exemplos de coragem e amor daqueles que vieram antes de nós. A história da Igreja Católica é marcada por lutas e desafios, mas também por sua fidelidade inabalável a Cristo. Desde o início, os discípulos enfrentaram perseguições e foram chamados a defender a verdade com coragem e amor. Essa mesma missão continua sendo nossa, católicos do século XXI. Infelizmente, com a rebelião de Lutero, iniciou-se um movimento de separação que não apenas dividiu cristãos, mas também semeou uma profunda confusão sobre a verdadeira fé. Muitos, por falta de estudo e conhecimento da palavra de Deus e dos ensinamentos da Igreja, acabaram acreditando em mentiras propagadas contra a fé católica. É doloroso ver que até hoje essa falta de compreensão leva tantos a atacar aquilo que não entendem, especialmente a veneração aos santos e, pior ainda, a Nossa Senhora. Como católicos, sabemos que Maria não é uma mulher comum. Ela é a mãe de Jesus, escolhida por Deus para trazer ao mundo o Salvador. Venerá-la não é idolatria, mas um ato de amor e reconhecimento àquela que foi chamada de bendita entre as mulheres, pela própria Escritura. Eu pessoalmente fico indignada ao ver tantos ataques injustos à nossa fé, especialmente contra Nossa Senhora, que é exemplo de humildade, obediência e amor incondicional a Deus. É justamente sobre isso que vamos falar hoje, mas um ataque infundado, desta vez vindo de um cantor gospel que decidiu usar sua visibilidade para desrespeitar nossa Mãe Santíssima. Mas isso não deve nos abater. Pelo contrário, é um chamado para que nos levantemos, defendamos nossa fé e mostremos, com sabedoria e caridade, a beleza da verdade católica. Desde o início da história da salvação, Maria ocupa um lugar especial no plano de Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus declara que a mulher esmagará a cabeça da serpente, apontando profeticamente para Maria, como mãe do Salvador, que triunfará sobre o mal. No Evangelho, ela é saudada pelo anjo como cheia de graça, como diz em Lucas capítulo 1, versículo 28, e reconhecida por Isabel como bendita entre as mulheres, como diz em Lucas capítulo 1, versículo 42. Esses textos deixam claro, Maria não é uma mulher comum, ela foi escolhida por Deus para uma missão singular e gloriosa. Nós, católicos, entendemos isso e por isso a veneramos com profundo amor. Mas é essencial esclarecer que a veneração não é adoração. Muitos protestantes confundem esses conceitos por falta de conhecimento ou, infelizmente, por má fé. Adoramos apenas a Deus, mas veneramos Maria e os santos como exemplos vivos de obediência e fidelidade ao Senhor. A confusão sobre essa diferença foi intensificada durante a Reforma Protestante, quando Lutero rompeu com a Igreja Católica. Ele rejeitou várias verdades que haviam sido transmitidas desde os apóstolos, incluindo a veneração a Maria. Com isso, muitos cristãos foram afastados da tradição e da riqueza da fé católica. Essa ruptura trouxe consigo uma série de ataques injustos contra nossa doutrina, que continuam até hoje. Pessoalmente, isso me entristece profundamente ver alguém desrespeitar Nossa Senhora, que foi escolhida por Deus e exaltada nas Escrituras. É um sinal claro de ignorância, ou mesmo desprezo pela verdade bíblica. É por isso que precisamos esclarecer e defender nossa fé, sempre com paciência e amor. Quando lembramos que a própria Bíblia destaca Maria como no Apocalipse 12, onde ela é descrita como uma mulher revestida de sol, percebemos que venerar Nossa Senhora é honrar o plano de Deus para a salvação.
E hoje, infelizmente, vemos mais um exemplo de ataque à Mãe de Deus. É um triste reflexo de como muitos ainda estão distantes da verdadeira compreensão da fé cristã. Porém, ao invés de nos abatermos, devemos usar esses momentos para reafirmar a beleza e a verdade da nossa fé. Afinal, defender Maria é também defender Cristo e o Evangelho. Infelizmente, irmãos, ataques contra a Igreja Católica e especialmente contra Nossa Senhora não são novidade. Vivemos tempos em que figuras públicas, muitas vezes desinformadas, usam sua influência para disseminar preconceitos e desrespeitos contra a fé católica. E foi exatamente isso que aconteceu nesse caso urgente. Durante um show gospel que reuniu dezenas de pessoas, um cantor protestante, conhecido por sua popularidade, decidiu usar o palco para atacar a veneração a Nossa Senhora. Suas palavras foram ofensivas e completamente desnecessárias, revelando uma falta de respeito não só pela Mãe de Deus, mas também por milhões de católicos, que a honram como exemplo de humildade e fé. Ele zombou da nossa devoção, distorceu ensinamentos da Igreja e tratou Maria como se fosse uma figura irrelevante na história da salvação. Quando assisti o vídeo, confesso que senti uma mistura de tristeza e indignação. Como alguém pode desrespeitar de forma tão aberta a Mãe de Jesus, aquela que foi escolhida por Deus para trazer o Salvador ao mundo? É evidente que esse tipo de atitude reflete a falta de estudo bíblico e histórico, pois quem realmente conhece as Escrituras sabe que Maria foi honrada desde o início e continuará sendo exaltada por todas as gerações, como ela mesmo profetizou em Lucas, capítulo 1, versículo 48. Mas esse ataque também nos dá um alerta. Não podemos ficar em silêncio diante dessas ofensas. Temos a responsabilidade de defender a verdade, não com ódio ou agressividade, mas com caridade e firmeza. Vejam o trecho do vídeo em que ele fala de Maria. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil não tem uma senhora, o Brasil tem um Senhor. Que ele se chama Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quantos podem dizer amém? Esses momentos devem nos motivar a estudar mais, a entender nossa fé e compartilhar a verdade com aqueles que ainda estão na escuridão do erro. O mais triste é perceber que, ao atacar Nossa Senhora, esse cantor não apenas desrespeita a igreja, mas também dá um mau exemplo aos seus seguidores, que acabam reproduzindo essas mesmas ofensas. Isso nos mostra o quanto é importante rezar por essas pessoas e pedir a Deus que ilumine seus corações. Afinal, defender Maria não é apenas uma questão de fé, é também uma demonstração de amor e lealdade a Cristo, que a acolheu como sua mãe. Diante de ataques como esse, precisamos parar para refletir sobre o nosso papel como católicos. Não é fácil ver nossa fé sendo desrespeitada, especialmente quando a ofensa é dirigida àquele que, com humildade e obediência, aceitou ser a mãe do Salvador. Maria não é apenas uma figura bíblica, ela é um exemplo vivo de entrega total a Deus. Isso incomoda aqueles que não compreendem ou não aceitam a plenitude da verdade. Pergunto a você: se até Maria, a mulher escolhida por Deus, é atacada, o que isso diz sobre os tempos em que vivemos? Esses episódios são um lembrete de que precisamos conhecer nossa fé, amá-la e defendê-la com coragem. Muitos desses ataques vêm de uma visão limitada e distorcida das Escrituras. Quando alguém diz que venerar Maria é idolatria, está ignorando o significado profundo da honra que damos àquela que foi chamada cheia de graça pelo próprio anjo Gabriel. Pessoalmente, acredito que esses ataques, embora dolorosos, são também oportunidades. Deus permite que nossa fé seja testada para que possamos amadurecer e nos fortalecer. Cada ataque é um chamado para estudar mais, rezar mais e evangelizar com mais empenho. Não podemos ficar calados. Nosso silêncio pode ser interpretado como concordância, e sabemos que isso não é a verdade. Ao refletir sobre esse caso,
Também penso na necessidade de perdoar. Sim, precisamos defender nossa fé, mas nunca com ódio ou agressividade. Jesus nos ensinou a amar nossos inimigos e a rezar por aqueles que nos perseguem. Isso não significa aceitar a injustiça, mas responder com verdade e caridade. Nossa resposta deve ser um testemunho de fé que inspire outros a buscar a verdade. Que esse episódio nos motive e nos aproximarmos ainda mais de Maria. Ela é nossa intercessora, nossa mãe, e nos ensina com seu silêncio e amor a seguir firmes no caminho de Cristo. Defender Maria é defender o plano de Deus e mostrar ao mundo que, apesar dos ataques, a verdade sempre prevalecerá. Agora, irmãos, é hora de agir. Não podemos apenas assistir a ataques contra nossa fé e nossa Mãe Santíssima sem fazer nada. Somos chamados como católicos a sermos luz no mundo, a defendermos a verdade e a proclamarmos o Evangelho. Isso inclui esclarecer mal-entendidos, corrigir erros e testemunhar a beleza da nossa fé com amor e firmeza. Primeiro, eu te convido a estudar mais sobre a nossa fé. Conheça os fundamentos bíblicos e históricos da veneração a Maria e aos santos. Quanto mais conhecimento tivermos, mais preparados estaremos para explicar e defender a verdade. Lembre-se, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Como diz em Oséias, capítulo 4, versículo 6, não sejamos parte dessa estatística. Segundo, compartilhe essa mensagem. Muitas pessoas, até mesmo católicos, desconhecem a profundidade da nossa doutrina e acabam sendo influenciados por ataques e mentiras. Seja você um instrumento de evangelização, levando a luz da verdade a quem ainda está na escuridão da dúvida e da confusão. E, acima de tudo, reze. Reze por aqueles que atacam a igreja, por aqueles que desrespeitam Maria, por aqueles que estão afastados da verdadeira fé. A oração é nossa arma mais poderosa, porque é Deus quem transforma corações e conduz as pessoas à verdade. Pessoalmente, acredito que cada um de nós tem um papel nessa batalha espiritual. Não é necessário ter um microfone ou estar em um palco para defender a fé. Suas palavras, suas ações e até mesmo seu silêncio orante podem fazer toda a diferença. Lembre-se, somos a Igreja de Cristo, fundada sobre a rocha, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Por isso, levante-se, defenda sua fé e, com coragem, amor e sabedoria, mostre ao mundo que ser católico é viver plenamente a verdade de Cristo. Meus irmãos, chegamos ao final desta reflexão, mas a nossa missão continua. Ao longo deste vídeo, vimos como os ataques à fé católica, especialmente contra Nossa Senhora, são um reflexo de desinformação e falta de compreensão sobre a verdadeira doutrina de Cristo. Mas também vimos que isso nos desafia a sermos católicos mais comprometidos, mais estudados e mais fervorosos na defesa da verdade. Pessoalmente, acredito que esses momentos de provação são oportunidades que Deus nos dá para crescer na fé e fortalecer nossa comunhão como igreja. Maria, nossa mãe, nos ensina com o seu exemplo de humildade e obediência a Deus como devemos enfrentar as dificuldades, com confiança, oração e perseverança. Quero deixar um convite para você. Leve essa mensagem adiante, compartilhe este vídeo, fale com seus amigos e familiares sobre o que aprendeu aqui. Juntos podemos combater a desinformação e mostrar ao mundo a beleza da fé católica. E lembre-se, sempre que nos sentirmos pequenos ou desamparados diante desses ataques, podemos nos voltar para Nossa Senhora. Ela nunca nos abandona e sempre nos conduz a Cristo. Finalizo pedindo que você deixe aqui nos comentários o que pensa sobre este tema, como você tem defendido a sua fé no dia a dia. Sua experiência pode inspirar outras pessoas.